A noite estava especialmente abafada quando finalmente consegui convencer o único sobrevivente da festa privada de Ilmenglong a quebrar o silêncio. Ele tremeu antes mesmo de se sentar. O suor frio escorria por sua têmpora, e seus olhos evitavam o contato direto, como se cada lembrança fosse um fantasma prestes a agarrá-lo pelo pescoço. O homem, a quem chamaremos apenas de R, por razões óbvias de segurança, aceitou falar depois de semanas de tormento. A festa nunca foi o que parecia, murmurou, a voz rouca, quase partida. Yu não queria estar ali daquele jeito. Foi assim que começou o relato que está prestes a ser lido, um mergulho brutal nos bastidores de uma noite que, oficialmente, nunca deveria ter terminado em tragédia. Segundo R, a festa foi apresentada como um encontro discreto, algo pequeno, reservado apenas para alguns conhecidos próximos. No entanto, desde o momento em que chegou à casa alugada no bairro afastado de Vila Sereno, ele percebeu que havia algo profundamente errado. A iluminação fraca, o silêncio estranho no jardim, a ausência de carros conhecidos. Tudo contribuiu para a sensação de que aquela não era uma celebração comum. R conhecia eventos privados, tinha servido em dezenas deles, mas ali, naquela noite, havia uma tensão inexplicável no ar, peso quase sufocante. Ao entrar na casa, encontrou Ilmenglong em pé ao lado da mesa principal, tentando sorrir para alguns presentes. Mas R notou imediatamente que ele estava tenso, inquieto, mexendo compulsivamente no relógio como se contasse os minutos para ir embora. O que surpreendeu o garçom foi a quantidade de rostos desconhecidos. Pessoas bem vestidas, porém silenciosas demais, espalhadas pelo salão como sombras elegantes. Não eram amigos, nem colegas, nem fãs. Eram intrusos. E o mais estranho, todos pareciam observar-o, não com admiração ou entusiasmo, mas com expectativa. Expectativa de quê? Porém, ninguém dizia. Outra anomalia, a festa não durou. Em menos de uma hora, os convidados oficiais foram dispensados. A música mal havia começado. Nenhum brinde havia sido feito, e ainda assim alguém, R, não conseguiu identificar quem, deu o comando para encerrar tudo. Um aviso seco, quase imperativo. As pessoas começaram a sair rapidamente, umas murmurando, outras simplesmente desaparecendo pelos corredores laterais. A rapidez da dispersão impressionou o garçom. Ele nunca tinha visto uma festa ser cortada tão abruptamente, sem explicações. Sem sequer um agradecimento aos presentes. Apenas Yu ficou, junto de três figuras estranhas que, até aquele momento, não haviam se misturado com ninguém. Enquanto recolhia copos e guardava talheres, R percebeu que a conversa entre Yu e os três homens estava ficando cada vez mais agressiva. Não havia gritos, mas as frases eram cortantes, ditas entre dentes. Um deles, alto, de voz grave, inclinou-se sobre Yu, dizendo algo que o garçom só conseguiu ouvir parcialmente. Você não quer decepcionar quem te trouxe aqui, quer? A frase parecia mais uma ameaça do que uma sugestão amigável. Yu, visivelmente desconfortável, recuou um passo. Seus olhos pediam ajuda, mas estavam presos sob a vigilância dos intrusos. Foi então que R notou os objetos que começaram a surgir sobre a mesa. Pequenos envelopes de papel pardo, canudos cortados, frascos que exalavam um cheiro adocicado, enjoativo. R era garçom, não especialista, mas sabia reconhecer substâncias ilegais. E aquilo, definitivamente, não havia sido trazido por Yu. Um dos homens abriu um dos envelopes com um tapinha no ombro de Yu, disse, relaxa. É só diversão. A frase soou como um veneno derramado no ar. Yu balançou a cabeça, nervoso, tentando negar, mas seu protesto se perdeu quando uma mão o segurou pelo pulso, obrigando-o a sentar. R hesitou. Ele deveria intervir? Ou seria melhor ficar quieto? Como funcionário, não tinha autoridade sobre o anfitrião e seus convidados, mas ali, naquele instante, ele sentiu que algo terrível estava prestes a acontecer. Yu murmurou, em voz baixa, quase imperceptível, eu não quero isso. Não pedi nada disso. A súplica, porém,
Foi ignorada. Um copo de vidro fosco foi colocado diante dele. O líquido tinha um tom dourado, viscoso, com um aroma doce demais para ser apenas bebida alcoólica. Quando Yu tentou recuar, um dos homens empurrou o copo mais perto, como se fosse uma ordem inevitável. A mão de Yu tremia. Seus lábios tocaram o copo com relutância, mas uma pressão firme na nuca o obrigou a engolir. R. observava de longe, paralisado pelo medo. Ele viu o momento exato em que algo mudou no rosto de Yu. Primeiro, o rubor rápido nas bochechas, depois, a respiração irregular, em seguida, um tremor nas mãos que se espalhou pelos braços. Yu agarrou-se à borda da mesa como se tentasse se manter consciente. Olhos arregalados refletindo pânico puro. Ele não está bem, murmurou R. Mas antes que pudesse se aproximar, um dos homens virou-se bruscamente para ele. Quem mandou você abrir a boca? Rosnou o desconhecido. R congelou. O homem aproximou-se dele com passos pesados, ameaçadores. Seus olhos escuros tinham algo de predatório. Ele segurou R pelo colarinho e o puxou até a porta. Você já viu demais. Vá embora. Agora. Era uma ordem que não deixava espaço para discussão. R tentou argumentar, apontando para Yu, que já escorregava da cadeira, mas foi empurrado com brutalidade. Caiu de joelhos no corredor. Foi nesse momento que ouviu a voz fraca, quase moribunda, de Yu-Menglong vindo lá de dentro. Por favor. Não me deixe. A porta se fechou com um estrondo. R ficou ali, ajoelhado no chão frio, incapaz de aceitar a ideia de abandoná-lo. Chuva começava a cair do lado de fora, fina e gelada. O garçom levantou-se devagar, com o coração latejando na garganta. Ele se escondeu sob o beiral, ouvindo atentamente qualquer movimento vindo de dentro da casa. O que ouviu nunca mais o abandonaria. Um baque forte, como se algo tivesse caído, passos apressados, móveis sendo arrastados, um gemido abafado, seguido de uma frase sussurrada, quase desesperada: ele não pode sair assim. R fechou os olhos, respirando fundo, tentando reunir coragem para bater novamente na porta. Mas antes que pudesse agir, ouviu sons mais perturbadores, vidros quebrando, objetos caindo, e um ruído estranho, como respiração engasgada ou alguém sendo sufocado. Cada detalhe daquilo cortava sua alma como uma lâmina. Ele sabia que Yu precisava de ajuda, mas também sabia que os homens lá dentro eram perigosos, calculistas, e não hesitariam em ferir qualquer testemunha inconveniente. Assim termina a primeira metade desta história sombria, a noite em que uma festa breve, quase silenciosa, transformou-se em um pesadelo que ainda ecoa nas palavras trêmulas do único sobrevivente. A chuva engrossou ao redor da casa como se o céu também testemunhasse algo terrível acontecendo ali dentro. R permanecia imóvel perto da porta, dividido entre o medo e o desespero. O som de móveis sendo arrastados continuava, intercalado por um silêncio denso, perigoso, cheio de significados ocultos. Ele tentou aproximar-se mais uma vez. Bastou alcançar a porta para ouvir um estalo seco, talvez uma garrafa sendo jogada, talvez algo muito pior. O garçom recuou instintivamente, encostando-se na parede fria da varanda, o coração batendo tão alto que parecia ecoar no corredor vazio. Alguns minutos depois, um ruído metálico o fez abrir os olhos. Pneus esmagando poças d'água. Um SUV preto estacionou diante da casa. Faróis ligados, motor ronronando como um animal faminto. As figuras encapuzadas desceram do carro com pressa, comunicando-se apenas através de gestos. Eles não pareciam surpresos com o caos dentro da casa. Parecia, na verdade, que já sabiam exatamente o que encontrar. A porta se abriu sem resistência, o que significava que alguém lá dentro estava esperando por eles. R se escondeu atrás de um pilar, prendendo a respiração. Os dois homens entraram alguns segundos, o silêncio se tornou absoluto. Depois, surgiram passos pesados, mais rápidos, mais urgentes. Uma das figuras voltou para a área externa carregando algo, não, alguém. Mesmo sob a chuva forte, R pôde ver claramente o corpo de Yu Menglong, flácido, pálido,
completamente inerte nos braços do desconhecido. A cabeça dele tombou para trás, revelando uma expressão que R. jamais esqueceria, olhos entreabertos, como se ainda pedissem ajuda. Era o olhar de um homem que sabia que estava sendo levado para longe de qualquer chance de sobrevivência. R. levou a mão à boca para impedir um grito. O homem colocou Yu no banco de trás do SUV, enquanto o outro fechou a porta com cuidado anormal, como se carregasse um objeto precioso, não uma vítima. Trocaram algumas palavras abafadas pelo som da chuva, mas R. conseguiu captar uma frase: "Isso tem que desaparecer hoje." O motor rugiu novamente. O carro desapareceu na estrada molhada, deixando apenas o cheiro de fumaça e a marca dos pneus sobre a lama. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador do que os ruídos anteriores. R. esperou alguns minutos antes de criar coragem para abrir a porta da casa. Surpreendentemente, não estava trancada. A sala estava mergulhada em meia luz, iluminada apenas por algumas lâmpadas que piscavam devido à tempestade. O ambiente era um campo de guerra silencioso, copos quebrados espalhados pelo chão, a mesa empurrada contra a parede, uma cadeira tombada, e no tapete, marcas arrastadas que indicavam que alguém havia sido puxado dali à força. O cheiro no ar era quase insuportável. Mistura de álcool, produtos químicos e algo mais metálico, que R. evitou identificar. Sobre a mesa, havia restos das substâncias que ele vira mais cedo: bolsas rompidas, um pó branco ainda espalhado, com resquícios de um líquido estranho. Nada daquilo parecia fruto de uma festa, parecia mais uma operação clandestina, uma emboscada cuidadosamente preparada. Foi então que R. percebeu algo ainda mais perturbador: todas as câmeras internas haviam sido removidas. Suportes pendiam vazios nas paredes, fios arrancados à força. Era óbvio que os homens não queriam deixar qualquer registro do que realmente aconteceu ali. O garçom caminhou devagar, evitando pisar nos cacos de vidro, tentando entender a cena enquanto o medo apertava seu peito. Ele se abaixou para examinar uma das taças quebradas e encontrou um resquício de líquido viscoso, amarelado, que secava rapidamente. Levou o nariz perto para analisar. Sentiu uma ardência imediata, quase sufocante. Substância demais para ter sido um acidente. Enquanto caminhava em direção ao corredor que levava aos quartos, ouviu um barulho seco vindo da porta dos fundos. O vento bateu contra a janela, fazendo-a balançar. Mas R. sabia que não era apenas o vento. Havia algo, ou alguém, ali antes dele entrar. Uma sombra, talvez. A lembrança dos encapuzados o fez desejar fugir imediatamente, mas a consciência, o sentimento de culpa e a lembrança do olhar de Yu o prenderam ao chão. Ele precisava saber mais. Precisava entender o que realmente tinha acontecido. No corredor, encontrou uma toalha jogada, rodeada de um líquido escuro, talvez vinho, talvez não. Havia marcas de pegadas. Eram irregulares, como se as pessoas estivessem correndo, carregando peso, tentando se mover rapidamente antes de serem vistas. A porta de um dos quartos estava entreaberta. R. empurrou-a com a ponta dos dedos. Dentro, havia uma mala aberta, roupas espalhadas e o celular de Yu jogado no chão, a tela rachada, como se tivesse sido arrancado da mão dele durante uma luta. O aparelho estava desligado, sem bateria, mas R. o pegou instintivamente, sabendo que aquilo poderia ser uma peça-chave no quebra-cabeça. Um estrondo alto fez o garçom pular. A porta da frente bateu com violência, sacudida pelo vento, ou por algo mais. R. correu até ela e fechou-a, trancando rapidamente, apesar de saber que não tinha mais o que proteger. A tempestade parecia aumentar, cada trovão ecoando pelo interior da casa vazia como um aviso. Ele não tinha mais motivos para ficar ali. E, ainda assim, sentiu que se saísse, estaria abandonando Yu pela segunda vez. Mas a sobrevivência falou mais alto. Ele saiu correndo da casa, carregando consigo apenas o celular quebrado. Nos dias seguintes, R. tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas a consciência o consumia. As notícias sobre Yu começaram a circular, inicialmente vagas, contraditórias, cheias de incertezas. Fãs perguntavam por ele,
A equipe oficial silenciava, e boatos começavam a surgir em todo canto. R. passava as noites sem dormir, lembrando-se da frase que ouvira perto do sul: "Isso tem que desaparecer." Uma ameaça? Uma ordem? Um plano? Então começaram as ligações. A primeira veio à meia-noite. R. atendeu, mas ninguém falou, apenas respiração pesada. A chamada durou 38 segundos. Na segunda vez, uma voz distorcida disse apenas: "Não fale com ninguém sobre a festa." A frase ecoou por horas em sua mente. Ele percebeu que não estava apenas lidando com criminosos, estava enfrentando pessoas que já o estavam rastreando. Aterrorizado, R deixou a cidade por alguns dias, tentando desaparecer. Dormiu em pousadas baratas. Evitou usar cartões. Apagou suas redes sociais. Mas a culpa não o deixava em paz. Ele sabia que, se não contasse a verdade, ninguém jamais saberia o que realmente aconteceu na casa de Vila Sereno. E o desapareceria em meio a versões fabricadas, em meio a relatórios manipulados, em meio à frieza daqueles homens capazes de tudo. Quando finalmente decidiu falar, procurou nossa equipe. Ele trouxe o celular quebrado de Will, como prova concreta, mas como símbolo do que foi destruído naquela noite: a liberdade, a segurança, a vida de alguém que jamais pediu para estar num jogo tão perigoso. R. contou tudo com detalhes: os envelopes, o copo forçado, o olhar apavorado, a forma como Will tentou resistir. Ele não queria nada daquilo. Tia. Eles obrigaram. Eles planejaram tudo. Com base no relato do garçom, consultamos especialistas. Um toxicologista analisou os sintomas que R. descreveu e concluiu que possivelmente Will foi exposto a uma combinação de substâncias achadas em festas clandestinas de alta periculosidade, estimulantes misturados com sedativos poderosos. Uma especialista em segurança privada afirmou que o modus operandi dos homens presentes naquela noite se assemelhava a rituais de intimidação usados para controlar figuras influentes ou silenciar opositores. Mas, mesmo com tantos indícios, várias perguntas permanecem sem resposta. Quem são aqueles homens? Por que escolheram Will? Qual era o verdadeiro propósito da festa curta, quase simbólica, que terminou com o desaparecimento dele? O que havia por trás da insistência para fazê-lo consumir substâncias contra sua vontade? Principalmente, porque alguém queria tanto calar o garçom que ousou testemunhar. Ao final da entrevista, R chorou. Com lágrimas de medo, mas de arrependimento. Se eu tivesse ficado. Se tivesse enfrentado eles. Talvez se o ainda estivesse aqui. Ele cobriu o rosto com as mãos, a respiração trêmula, como se revivesse tudo novamente. Ninguém respondeu, porque não havia consolo possível. Esta reportagem, assim como a dor de R., não busca mitos ou escândalos vazios. Busca algo simples: respostas e justiça. Enquanto essas perguntas permanecerem enterradas, enquanto vozes forem silenciadas, enquanto a verdade for moldada pelas mãos daqueles que lucram com o medo, continuaremos investigando. A história daquela noite ainda não terminou. Porque um Menglong merece que seus últimos momentos sejam conhecidos. E porque um garçom sobrevivente carrega sozinho o peso de um segredo que nunca deveria ter existido.